Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21 desta quarta-feira. Entre duas crises, a da dívida soberana e esta provocada pela pandemia de Covid-19, há gerações, há jovens que entraram no mercado de trabalho na altura em que as crises estavam a fechar as portas. A proposta e o desafio para esta noite da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da RTP é precisamente de olhar para estas gerações, perceber os seus problemas e olhar para algumas soluções. Vamos perceber se são diferentes das que as antecederam e se sentem que o futuro está em risco. E os primeiros convidados do Fronteiras 21 desta noite são precisamente alguns desses portugueses na casa dos 30 anos que conheceram a primeira crise e as dificuldades porque estavam a tentar entrar precisamente naquela altura no mercado de trabalho. Foi-nos dado um futuro e neste momento, com esta crise, com a anterior crise, foi-nos tudo tirado, o tapete vai-nos sendo tirado, nós não vamos tendo culpa. E de quem é esta culpa? É muito difícil acordar todos os dias de manhã e ganhar 600 euros. E depois não é só a parte financeira, é a parte estrutural, física e emocional, que é muito difícil. Tu te aguentares uma década inteira a tentar. Em 2011, plena crise económica, desceram por esta avenida no maior protesto a que o país assistiu em democracia. 10 anos depois, a geração mais escolarizada de sempre enfrenta outra crise. São já 70 mil jovens sem emprego, mais 33% do que em 2019. Números que se aproximam dos da última crise, quando 135 mil jovens saíram do país. O que é que vai nas vossas cabeças? Medo, muito. Amanhã é um dia muito difícil e há muito medo. É a necessidade de querer algo mais, de querer algo melhor, que faz efetivamente deixar aquilo que era seguro. O Reino Unido foi na crise económica o refúgio de muitos sonhos. Foi também em casos como o da Cristiana, o país das desilusões. Em 3 anos, perdeu a esperança de encontrar lá fora a estabilidade económica que em Portugal lhe parecia impossível. Financeiramente nunca me compensou até o dia de hoje. Nem quando eu morei em Londres e nada que eu tenha feito em Portugal me compensou todo o esforço que eu tive. Desde que começou a trabalhar, já soma 14 empregos no currículo. O último, a recibos verdes, perdeu com a pandemia. Fiquei sem qualquer tipo de rendimentos. Nenhuns rendimentos. Depois é aquela parte onde tu não consegues perceber para onde é que tu te vais virar. A solução passou por este gabinete de massagens e recuperação muscular. Recebe menos do ordenado mínimo nacional, a que retira o valor de 2 rendas, de casa e deste espaço. O que ganha é o que gasta e o desequilíbrio das contas há muito tempo que atrasa tudo o resto. Nós não pensamos todos os dias de manhã e eu amanhã penso em ter filhos. Não, nós pensamos que nós um dia vamos ter filhos, mas eu olho para trás e já lá vão 32 anos. E eu queria mesmo ter filhos. Muitas vezes brinco entre conversas que eu ainda não me sinto uma pessoa ainda muito adulta. Porquê? Não tenho aquela minha casa para pagar, ainda vivo com os pais, isso muitas vezes é depreciativo. Eu viver com os pais e não ter a minha casa faz-nos sentir um bocadinho falhados. E às vezes as conversas andam um bocadinho nessa volta. Tu falhaste, eu consegui, mas porquê é que eu tenho de ser falhada? A comparação com os outros pode tornar mais difícil explicar as decisões de vida, principalmente quando se olha para trás. Está mal, nós sabemos, não nos podemos estar a lamentar, isso não ajuda nada, temos é de ser otimistas. Vanessa tinha 23 anos, acabado a licenciatura em Comunicação Social, quando entrou numa reportagem da RTP na véspera do protesto da geração Arrasca. Tenho imensos colegas na mesma situação que estão a trabalhar ou em cafés, ou em livrarias, ou em coisas completamente diferentes. Fico triste porque não perseguiram o seu sonho. Olá, bom dia. Licença. Se desisti, eu não quero dizer para mim mesma que desisti. E quando dizia há 8 anos atrás que tinha pena desses meus colegas,
eu não quero dizer que tenha pena de mim. Estagiou no Jornal Público, trabalhou em marketing, colaborou com várias publicações regionais. Depois de muitas contas que nunca batiam certo, deixou de insistir. Este mês consigo pagar as contas, no próximo mês não sei, vou ter de voltar a pedir dinheiro aos pais, ou ter de explicar novamente que tirei um curso, mas que não estou a conseguir pagar as minhas próprias despesas. Todo este limbo emocional também me fez questionar. O curso que a vida de Helena tomou não foi muito diferente. Apostou quase tudo na formação académica. Tenho o curso de Análises Clínicas e Saúde Pública tirado em Coimbra. Tenho também mestrado em Genética Molecular tirado em Braga. Para poucas saídas profissionais. Para mim, dentro da expectativa que eu tenho para um futuro de vida, não é exatamente dar comer às galinhas e aos coelhos. Em 2010, quando a crise económica atingiu em cheio o país, decidiu emigrar. É um risco. Emigrar é sempre um risco. E é uma aventura ao mesmo tempo. Nós não estamos imigrantes aqui, nós vivemos aqui. Está há 10 anos a viver no Canadá, tem 3 filhos, trabalha como gestora de qualidade numa empresa de plasma sanguíneo. Não me arrependo de ter saído de Portugal. Arrependo-me de tudo que perdi durante estes 10 anos e da distância em si, que essa parte custa mesmo bastante. No percurso dos que emigraram, dos que voltaram e dos que nunca quiseram sair, há um horizonte comum, a ameaça latente de uma geração perdida. Tudo vai sendo adiado de forma inadiável, não é? Tem sido um adiar constante, inconsciente dos nossos sonhos, sem dúvida. A análise dos problemas destas gerações e algumas soluções para conhecer neste Fronteiras 21. São nossos convidados Ana Balcão Reis, economista, especialista em Economia da Educação, Vítor Sérgio Ferreira, sociólogo especialista em juventude, Rui Correia, professor de História, que em 2019 recebeu o Global Teacher Prize de Portugal, que distingue o professor do ano, e a Diana Duarte, que é autora e apresentadora do podcast A Minha Geração. Vamos estar também em direto da Universidade Europeia com a Joana Machado e um grupo de jovens que está a acompanhar e que vai participar nesta nossa reflexão. Muito boa noite a todos. Professora, começo por si e por lhe perguntar, à altura em que se entra no mercado, e vimos estes 3 exemplos, elas tentaram entrar no mercado na crise anterior e não estarão hoje exatamente no local que há 10 anos sonhavam estar. Isto significa que o momento em que se entra no mercado de trabalho é um momento que pode determinar o resto da vida ativa. Isso é verdade e há alguns estudos que mostram que realmente há algum efeito permanente de se entrar no mercado de trabalho numa altura mais complicada. Isso pode ter consequências. Se calhar para conseguir ultrapassar isso implica que realmente haja um esforço que com certeza estas pessoas estão a fazer, mas de adaptabilidade e de não achar que se tem que trabalhar naquilo para que se estudou exatamente, conseguir ir tendo alguma flexibilidade. Eu penso também que é preciso essa flexibilidade do lado do mercado de trabalho, do lado das empresas, que também procurem trabalhadores que não tenham que ter aquela formação muito específica. Eu acho que essa é uma evolução que está a começar a haver em Portugal, que noutros mercados, noutros países já existe mais. Aqui eu acho que ainda estamos um bocadinho a dar os primeiros passos. Quem é que está mais à frente? É a universidade e o lado das qualificações e da importância das qualificações? O mercado atrasou-se? Não penso que seja uma questão de estar atrasado ou à frente. Eu penso que há uma cultura portuguesa, uma forma do mercado das empresas procurarem os seus trabalhadores, que tipicamente olhava muito. Claro que eu, sendo economista e estando numa universidade com economistas e gestores, conheço mais o mercado da economia e da gestão, mas tenho esta noção de que há algumas áreas em que as empresas poderiam estar abertas a receber trabalhadores de várias formações diferentes, desde que com qualidade, e que ainda há alguma fixação em ser só engenheiros, economistas e gestores, se calhar para as consultoras, por exemplo, e em que noutros países já há mais abertura. E cá eu penso que começa-se a ver esses sinais, mas ainda devagarinho. Há um prejuízo económico que se possa contabilizar de alguém que faz um investimento em formação e depois não consegue encaixar no puzzle do mercado? Isso tem um custo económico, para além do óbvio para o próprio, não é? Tem um custo para o próprio, certamente, de haver um sonho que não é concretizado, não é? Ou que leva tempo até perceber como fazer de outra maneira.
Eu penso, eu tenho aqui uma dificuldade que é, quando nós falamos de gerações, é um bocadinho como quando dizem que os estatísticos e os economistas falam de médias, não é? A média esconde muita coisa e falar de uma geração também esconde muita coisa. Há muita variedade dentro dessa geração. O que nós sabemos é que continua a ser verdade, e eu penso que isso é uma coisa... Na última crise falou-se muito de já não vale a pena fazer uma licenciatura, tira-se uma licenciatura e não se tem um emprego a seguir, e eu penso que é importante, os números mostram isso, em média, os números mostram que tirar uma licenciatura continua a valer a pena. Claramente, há um benefício de tirar uma licenciatura, há um retorno. Os ordenados médios dos licenciados continuam a ser 30% ou 40% acima de quem faz só o ensino secundário. Portanto, há um benefício claro e a taxa de desemprego também é inferior. Portanto, há um ganho. Depois, o que acontece é que dentro desta média, quando se olha para a média, também há muita variedade. E talvez tenha sido principalmente isso que mudou. Eu acho que mudaram duas coisas. Por um lado, enquanto nos anos 90 os salários estavam a subir muito depressa, os salários reais, abrandou. A partir daí, houve como que uma estagnação. E, portanto, quem olha para trás parece que deixou de valer a pena. Não é verdade. Se a escolha é entre fazer só o secundário ou fazer o superior, em média vale a pena fazer o superior. É preciso depois ver se há condições para isso. Mas vale a pena. O que acontece é que, se calhar, o ganho não é tão grande como era há 30 ou 40 anos. Mas o ganho continua a existir. Ou não é hoje tão diferenciador, mas daqui a pouco vamos também falar sobre isso. Professor, eu pedia-lhe para definir geração. Nós, desde a crise das dívidas soberanas até este momento da pandemia, temos uma geração, são os millennials, eles identificam-se, há características com que eles próprios se identificam? Ou não é bem assim que a ciência os vê? Não é assim que a ciência os vê. Aliás, é muito controverso o próprio conceito de geração em termos científicos, ele tem sido muito discutido e tem sido muito discutido porque tende a uniformizar características para pessoas que nascem em determinados contextos e que nascem, normalmente até está muito associada às décadas e são basicamente, hoje em dia existe muito um discurso geracionista, ou seja, esta palavra aparece muito tanto nos mídias como na arena política, mas é sobretudo uma palavra que tem significados muito diferentes. Por um lado, ela aparece muito porque nós temos muitas empresas, consultorias, de estudos de mercado que olham para este discurso mais homogeneizante, digamos assim, como uma mais-valia para os seus próprios clientes e para aquilo que querem ofertar. No fundo, estão a tentar criar relações simbólicas com potenciais clientes, que são jovens, para determinado tipo de produtos. E é desta forma que aparece muito a ideia da geração Z, X, Y, quer dizer, todas as letras do abecedário. Se nós mudássemos geracionalmente a esta altura, estávamos todos esquizofrénicos, provavelmente, não é? Mas, por outro lado, o que eu acho que é muito interessante do ponto de vista do que está a acontecer é que hoje em dia, no passado, a palavra geração era muito utilizada para diferenciar diferentes maneiras de ver o mundo, diferentes culturas, diferentes gostos. Associava-se muito a ideia de, na minha geração, ouvia-se isto, fazia-se aquilo. Não tem a ver com ciclos ou com a duração do ciclo de vida humana, mas com características culturais. Exatamente, tinha a ver com, muitas vezes, consumos culturais, o que se fazia, como é que as pessoas se comportavam, e muitas vezes isso até aparece entre irmãos, por exemplo, irmãos que tenham uma idade, dizem, este já não é da minha geração. Aliás, as pessoas mais antigas até utilizam outra palavra, que é criação. Já não é da minha criação. E criação e geração têm radicais muito semelhantes, no sentido em que também é gerar, criar, gerar. Ou seja, é qualquer coisa que aparece de novo.
Mas o que eu acho que é muito interessante olhar para a palavra tal como ela hoje é acionada em muitos discursos, é porque já não é só diferença, mas é sobretudo sinónimo de desigualdade e injustiça. Ou seja, dentro da área na política, a ideia geracional, e aliás acho que é um bocadinho por causa disso que nós estamos também aqui a discutir, é mostrar que também a idade e o facto de se iniciar uma vida em determinadas condições é desigual, não é só diferente, mas tem condições que são desiguais relativamente aos seus pais, aos seus avós e, sobretudo, àquilo que eram as suas expectativas. Porque esta é, provavelmente, a primeira geração que não vai conseguir mais bem-estar, pelo menos bem-estar material, do que a geração anterior. E as expectativas que têm correspondem ainda às expectativas dos pais, ou eles já veem o mundo de outra maneira? Eu não diria que é a primeira geração que vai viver... Então, corrija. Não, quer dizer, nós, se olharmos para um passado recente em Portugal, tivemos, durante o período do salazarismo e antes, quer dizer, as pessoas viviam uma qualidade de vida muito má, quer dizer, não se compara, não é? Agora, o que acontece é que, a seguir ao 25 de Abril, e nomeadamente depois com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, como a professora também referiu... Até ali àquela tabela da década de 90, não é? Exato, o nível de vida cresceu, houve uma série de processos democráticos, inclusive a própria escolarização, que criaram expectativas tanto aos jovens que iam sendo escolarizados como aos seus próprios pais. E houve um grande investimento de expectativas de que tirar um curso superior, ter um diploma, era sinónimo a ter estabilidade, tal como os pais viam isto também, não era? E o que acontece é que, de facto, depois no início, na viragem do milénio, digamos assim, por uma série de condicionantes, constrangimentos, determinantes, eu diria, económicas, que têm a ver com a economia mundial, e já não passa só pelas economias nacionais, o cenário vem mudando e digamos que estas duas crises vão intensificar uma série de processos que já estavam em curso também. De desigualdade. O professor Rui Correia é professor de História e ela pode ser um instrumento para prever o futuro. Como é que os seus alunos veem o futuro? É um olhar muito diferente dos pais. Esta expectativa de que estudar é um instrumento para uma carreira, é assim que eles veem a aprendizagem ou já não? Eu quero muito responder ao que me diz, mas ainda estou em estado de choque com os exemplos que foram apresentados. Quer dizer, eu sou professor. E um professor é um anfitrião de sonhos, digamos assim. É ele que os recebe, é ele que os acolhe, é ele que os de alguma maneira também os semeia. E depois termos esta eclosão destas histórias de insucesso que são demolidoras de qualquer entusiasmo que possamos ter. A não ser que estudemos História. Porque quando se estuda a História, temos imediatamente uma espécie de fonte de humildade que nos aparece imenso. E o que eu vejo, em grande medida, nesta discussão sobre gerações, é uma certa sobranceria em relação ao passado, que se tem sempre. Somos muito cronocêntricos. Tudo está a acontecer agora. Eu não quero relativizar nada. Estou destruído por aquelas pessoas que ali estão estarem a não ver os seus sonhos a serem concretizados. Não me surpreende especialmente que este seja o desfecho de muitas destas circunstâncias. Felizmente temos aqui a Ana Balcão Reis, que nos explicou direitinho aqui o que é essencial ter-se desde o princípio, que é esta noção de que isto é uma realidade incrivelmente plural. Nós podemos encontrar, e felizmente vamos encontrando, muitas outras situações de pessoas que estão completamente a surfar os seus sonhos. E isso está a acontecer no mesmo momento em que outros não estão a acontecer. O que é que isso nos faz pensar? Faz-nos pensar em termos de média. Isso para um professor não tem importância rigorosamente nenhuma, porque continuamos, como eu costumo dizer, as médias para os professores interessam-lhes pouquíssimo dentro de uma sala de aula que é o epicentro de todos esses sonhos em grande medida. Todos esses sonhos, não.
o epicentro daquilo que acontece na escola, que é uma fração mínima da existência de uma pessoa e do sonho de uma pessoa, que, se tudo correr bem, excede largamente aquilo que acontece dentro de uma escola. Agora, quando nós temos um presidente americano que esta semana vem cá para fora dizer que tinha aprendido na escola real o que era o Covid e não, como é que ele dizia, o Let's Read the Book School. Portanto, há dois tipos de escola para estes indivíduos, que é, não é ele, para estes indivíduos, que é toda uma multidão, que considera que há a vida real e que depois considera que há a vida dos livros. E que a escola da vida é aquela que importa, a escola real, a dos livros não tem absoluta importância nenhuma. Enquanto nós fizermos esta separação a um nível mais alto que possamos ter, é evidente que os miúdos vão começar a olhar para a escola como uma espécie de espaço de frivolidade absoluto, de que nada lhes diz e que não tem absolutamente importância nenhuma. E, portanto, quando nós pegamos em 50 pessoas, é isto que a Ana Balcão estava a dizer, eu não quero advogar porque ela não precisa, mas se nós pegarmos em 50 pessoas que têm estudos e as encostarmos a um canto ali do estúdio, e pegarmos em 50 pessoas que têm estudos e as encostarmos no outro canto do estúdio e perguntarmos qual é a média do que vocês ganham, chegamos rapidamente a uma conclusão que é inalutável. E que é estudar funciona. E, portanto, este tópico para mim é essencial. E há um outro aspecto que também interpela muito a escola, que é esta ideia de que a escola tem que ser útil. Faz-me muita confusão, não tenho tanta certeza disto. A utilidade da escola, tal como ela é encarada hoje em dia, é um bocado aquela coisa de que nós agora vamos, repare, agora vamos fazer com que a escola oriente os miúdos para determinado desfecho. A escola tem de acompanhar o desfecho que é proposto pelos miúdos que nos vão aparecendo. É a inversão completa de tudo isto. Mas quando diz a escola tem que ser útil, está a falar dos interesses do mercado, não é? Não tem que ser útil Exato. para um mercado ou para um setor ou para o outro, não é esse o objetivo. Precisamente, a ideia é, imagino que houve aí uma série durante muito tempo, a noção de, veja, por exemplo, no Brasil, chegou-se ao ponto, a certa altura, de achar que a sociologia, a filosofia eram cursos que não serviam rigorosamente para nada e que, portanto, não tinham nada que ser financiados pelo Estado, quer dizer. E também esta semana nós ficámos a saber que a Universidade Católica está a fazer cursos de filosofia para empresários e, portanto, e com um enorme sucesso. Enquanto eu estou aqui a falar, o meu amigo Fernando Nabais tem um curso de latim para crianças cujas admissão encheu completamente, lutou. E já é o segundo curso que ele faz. Portanto, há qualquer coisa que está a acontecer. E, nesse sentido, o ponto essencial é compreender-se que a escola tem esta função de garantir o acesso ao conhecimento e não garantir o acesso à universidade ou garantir o acesso ao mercado. E este pressuposto é o que, a meu ver, mais colhe junto dos nossos pequeninos. A Diana Duarte, que está também connosco, ela é a autora do podcast A Minha Geração e, portanto, ela ouve regularmente pessoas desta idade, dentro deste período. Já sabemos aqui que isto não será bem uma geração, não é? Pode ser muito mais do que isso, é muito mais complexo do que isso. Diana, as pessoas da sua geração são pessoas que se revêem nestes casos que nós vimos aqui ou é uma pluralidade que a vai obrigar a fazer este podcast durante 30 anos ou até à reforma? Não, eu acho que a minha geração revê-se nos casos que vimos agora. No meu caso, eu estou no mercado de trabalho há 7 anos e as coisas não mudaram assim tanto. Desde estágios não remunerados, uma série deles, não haver progressão nas carreiras, uma vez que conseguimos atingir algum lugar, mas o que eu acho que faz falta é dar voz a esta geração, e é essa a ideia do podcast, é nós podermos... Nós não vimos todos das mesmas famílias, não tivemos todos acesso ao mesmo tipo de educação, nem todos crescemos em ambientes com livros em casa, e eu acho que o papel dos média é importante nesse sentido, porque todos temos mais ou menos acesso à televisão, neste caso da minha geração, consomem mais formatos no digital, e eu acho que devemos convidá-los a fazerem parte da discussão, e dar-lhes voz. E pode ser que sim, pode ser que não seja eu daqui a 30 anos a dar voz aos mais jovens, porque as gerações renovam-se, mas acho que é isso que é preciso, é haver debate intergeracional, fazermos todos
parte do espaço público. Mas por aquilo que aqui a Diana acabou de dizer, as portas não estão abertas, quer dizer, as coisas renovam-se, admitiu este espaço de 30 anos, porque terá de ser uma solução natural a permitir que os mais jovens entrem nos cargos de decisão e até no espaço público, porque por aquilo que percebemos, há sonhos, há conquistas, há sucessos de gente da sua geração que não estão a ser contados, é isso? Que não estão no espaço público. Sim, eu acho que há pessoas, acho que esta é uma geração com muito sentido crítico, com muitos sonhos, com muitas ambições, que sabem que o mundo está, costumamos dizer que é a geração mais qualificada de sempre, eu acho que é a geração com mais noção do mundo. Sabemos que ele existe e sabemos que ele está em perigo, por outro lado sabemos que ele existe e queremos conhecê-lo, e é por isso que não nos contentamos com as condições que temos. Na minha geração queremos tanto viajar, e falo no meu caso pessoal, que eu acho que toca a todos. Nós quando viajamos sentimos que estamos a abrir perspectivas, que estamos a ganhar mundo e precisamos de dinheiro para o fazer. E é por isso que quando voltamos ao nosso país sentimos que nos postos de trabalho que ocupamos, quem consegue ocupar algum posto de trabalho, não terá condições para ter uma vida com a qual sonhou. E esta é uma geração que dá um outro valor ao tempo, quer ter tempo para construir uma família, se conseguir algum dia emancipar-se, quer tempo para ler, quer tempo para ir ao teatro, quer tempo para estar com os amigos, quer ter tempo para trabalhar em algo que gosta. É uma geração que não vai trabalhar no mesmo emprego a vida toda. É uma das principais diferenças que eu noto em relação à geração anterior, à geração dos meus pais, por exemplo, e quer constantemente ser desafiada. Nós já vamos falar sobre o sonho na profissão, sobre as profissões de sonho também, já falamos sobre isso mais à frente. A Diana conta neste podcast normalmente casos de sucesso, mas depois há a realidade. Eu não vou falar de médias, porque elas já foram suficientemente sacrificadas neste programa, mas precisamos de olhar para os números, porque os jovens não são todos iguais. Eles não são dentro dos seus países, muito menos quando abrimos o panorama para a Europa dos 27, e a Diana falava-nos agora da necessidade de uma remuneração que permita construir uma vida. Vamos olhar para o que acontece nestes exemplos. Do Luxemburgo à Roménia vai uma diferença de 30 mil euros anuais disponíveis para o orçamento médio de um jovem. Ou seja, no Luxemburgo, em média, eles, afinal vou falar em médias, podem gastar 34 mil euros por ano. A média europeia é 17 mil euros, Portugal está nos 11.422 e na Roménia pouco acima dos 6 mil. A capacidade financeira para enfrentar o mercado da habitação, por exemplo, que é um dos principais problema da juventude de hoje, explica o parâmetro seguinte, que estamos agora a ver neste quadro: com que idade conseguem sair de casa dos pais. Na Suécia fazem-nos com 18 anos, na maior parte dos países da Europa com 26 anos, por cá é aos 29, e os croatas ficam em casa dos pais até aos 32. Este nosso debate, esta nossa conversa está a ser acompanhada na Universidade Europeia. Vamos agora para lá em direto com a Joana Machado. Olá, Joana, muito boa noite. É este o cenário que os alunos que estão contigo têm pela frente, um cenário de dificuldade no acesso ao emprego. Mas nós temos em relação a Portugal esta situação que é: os jovens ficam em média muito mais tarde até em casa dos pais, mas depois há um estudo que diz que os portugueses são os mais disponíveis para a mudança, para ir à procura de solução, quer seja uma mudança de cidade, quer seja uma mudança de país. Podemos ouvir os teus alunos? Boa noite, Ana, podemos, claro. Boa noite também para todos os que estão no estúdio, boa noite para todos os que nos seguem. Essa é exatamente a primeira pergunta que eu vou fazer ao Miguel Ramos, que estudou Ciências do Desporto e que é o único deste painel que já trabalha. Gostava também de comentar, ainda que de forma breve, as palavras que tivemos a oportunidade de ouvir de todos aqueles que estão em estúdio. Aqui foi o consenso total de que a importância da formação académica não se esgota naquele que vai ser o emprego no futuro que estes estudantes e antigos estudantes vão conseguir. Olá, boa noite, Miguel. Boa noite. Começamos então pela pergunta que a Ana lançou, mas que não teve a oportunidade de ouvir. Portugal é, de facto, dos países da União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais, mas é também aquele onde os jovens revelam uma maior disponibilidade para procurar emprego noutro país. Como é que explica esta dualidade?
Bem, eu penso que essa dualidade pode ser vista tal como vimos nos valores médios que os jovens têm por ano. Conseguimos ver isso, lá está. Por exemplo, eu se quiser arrendar uma casa, talvez irei gastar 1/3 ou quase metade do meu salário mensal. Portanto, eu acho que nós tomamos aquele risco e a opção de sair do nosso país, porque lá fora iremos encontrar muito mais oportunidades, um salário muito maior e também condições de trabalho muito mais vantajosas, porque eu vejo ou muitos amigos meus trabalham a recibos verdes, não têm a oportunidade de ter um contrato de trabalho e, portanto, torna muito mais difícil a nossa estabilidade num local de trabalho. E acaba por ser esse também um motivo que justifica o facto de ficarmos até mais tarde em casa. Exatamente. Sim, eu vejo isso. Por exemplo, se eu quiser ter um carro, pagar um carro para poder trabalhar, lá está, por exemplo, a minha profissão, na área do desporto preciso de me deslocar a vários sítios, não consigo depois ter as outras coisas, uma casa, daqui a uns tempos ter filhos, etc, não sei. Miguel falou em 3 coisas: casa, carro e filhos. Exatamente. São exatamente 3 dos pontos principais que são apontados aos millennials e à geração Z como já não sendo, na verdade, grandes metas de vida. Percebemos aqui há pouco a conversar todos Sim. que continuam a ser, pelo menos, naquela que é a sua realidade e dos seus amigos. Exato, são objetivos de todos nós, no entanto são objetivos que penso que apenas iremos concretizar mais tarde, tendo em conta todas as situações e tal como falaram, das viagens, de querer viajar, conhecer o mundo, são tudo objetivos que nós temos, mas acho que vão ser realizados mais tarde. Sonhos realizados mais tarde, mas que continuam na mente dos jovens desta realidade que estamos aqui a conhecer hoje na universidade. Joana, a atual crise económica que resulta da pandemia, porque estamos a passar, pode ser, no entanto, menos grave nas consequências sociais do que a anterior. É esta também a visão da professora espanhola Maria Ángeles Dávia Rodríguez, que estudou a inserção laboral dos jovens na União Europeia. Numa entrevista ao João Adelino Faria, diz mesmo que esta não é uma geração perdida. Para o debate deste Fronteiras 21, convidamos também a professora Maria Ángeles Dávia Rodríguez. É doutorada em Economia, trabalha como professora na Universidade de Castilla-La Mancha. Profesora, buenas noches, bienvenida. Gracias. Esta generación de que hablamos en este debate es una generación con más información, tal vez con más preparación, pero, pregunto, ¿no será una generación como que atrapada entre la crisis anterior y la pandemia? Bueno, la generación completa no se puede clasificar como atrapada. Realmente se trata de 2 crisis muy diferentes que tienen motivaciones distintas. Así que sí que hay un grupo de jóvenes que se han quedado atrapados en las 2, porque estaban en el sector equivocado antes y ahora. Sin embargo, yo creo que no toda la generación se va a ver afectada por ambas crisis. Y es nuestra tarea y la tarea de los poderes públicos que el menor número de jóvenes posible se vea afectada por esta segunda. ¿Y cuáles serán los problemas principales de esta generación que viene de una crisis económica y ahora tiene la pandemia y tiene un futuro incierto? Si es incierto para todos nosotros, imagínate para una generación que empieza ahora a trabajar. Sí, en efecto, las nuevas generaciones se encuentran en un mercado de trabajo difícil que no puede remunerar siempre su capital humano. Así que tenemos procesos preocupantes. Por ejemplo, jóvenes universitarios que tienen empleos por debajo de su cualificación. Esto es más frecuente de lo deseable. De forma que una crisis como esta puede generar desempleo, sobre todo en los jóvenes menos cualificados, y al mismo tiempo hacer que los jóvenes más cualificados no tengan los empleos que se merecen. El resultado es que van a tener menos acceso a la vivienda en propiedad y también más problemas para independizarse de sus padres. Eso a la larga es un problema para todos, porque tendrán menos hijos de los que quieren, van a consumir e invertir menos de lo que ellos quieren y de lo que sería óptimo para el conjunto de la economía. Así que es un problema que afecta a los jóvenes, pero es un problema de todos, a mí me parece. Y va a tener también un impacto en lo que entendemos por la familia y en la sociedad en general, porque como ha dicho, que no van a investir más, que no van a tener más hijos, que no van a comprar una habitación.
que va... ¿Cuál será el impacto en la sociedad en general por todo eso? Bueno, yo soy algo más optimista que en la crisis anterior, porque esta crisis nos ha encontrado primero más preparados que la vez anterior, con una población joven más cualificada, con menor abandono escolar temprano, y también porque creo que los poderes públicos, los gobiernos nacionales y europeos, han reaccionado de una forma totalmente distinta a lo que ocurrió en la crisis anterior. No están recurriendo, por lo menos de momento, a la austeridad. Están utilizando recursos públicos para rescatar empresas, para aguantar el empleo. Y creo que este esfuerzo a corto plazo tiene que verse recompensado a medio plazo, con lo que las perspectivas de los jóvenes no tienen por qué ser tan terribles. Tan negras, ¿no? Un poco mejor. Y podremos pensar que por la situación que vivimos de pandemia, será también una situación que dará nuevas oportunidades, que podrá ser una generación que tiene que ser más combativa, más creativa y resultar en algo distinto y mejor para el futuro también. Desde luego, la crisis ha demostrado que hay oportunidades de empleo nuevas y sobre todo que hay jóvenes que tienen la cualificación adecuada para tener una carrera profesional interesante. Ahora mismo, las profesiones que se pueden ejercer desde casa, aquellas profesiones en las que se puede trabajar online, tienen una estabilidad incomparable con el resto del empleo. Y los jóvenes están sobre representados en ese tipo de ocupaciones. El problema es que también están sobre representados en el sector turístico, en la hostelería, etc. Otra cosa que hemos aprendido de la crisis es lo importante que es la sanidad y los cuidados. Y también los jóvenes están formándose cada vez más en estas tareas. Yo creo que sería muy importante que nuestras sociedades no dejen de invertir en sanidad y en cuidados. En los estudios que ha hecho, ¿ha encontrado diferencia entre esta generación que vive al norte, los nórdicos, y los que vivimos aquí en el sur? Hablo de España, hablo de Portugal. ¿Hay una diferencia muy grande entre las generaciones del norte y el pueblo del sur? Sí, naturalmente. Hay diferencia en varios sentidos. Para empezar, en el norte de Europa existe un nivel educativo más alto en la población, en especial en la educación secundaria. Y esto es algo en lo que tanto España como Portugal tenemos que avanzar mucho, en afianzar una educación secundaria de calidad. Y también la formación profesional. Eso es algo que nos diferencia. Y a partir de ahí se continúa esta ventaja en el norte, continúa con aspectos como el porcentaje de personas jóvenes con empleo, pero sobre todo nos diferenciamos en la estabilidad del empleo. ¿Y usted cree que es una generación más enfadada por todo esto o mucho más pragmática y realista? Pues yo espero que estén enfadados y que aguanten mucho tiempo enfadados, porque pienso también que las oportunidades que tienen ahora los jóvenes a través de las redes sociales les deberían dar mucha voz y que no deben enfrentarse a estas dificultades solos. Están perfectamente conectados y deberían aprovechar la mayor conexión que tienen ahora con compañeros en el extranjero, con amigos que están fuera, con profesionales, para luchar por sus derechos y para protestar, por supuesto. Pero en esto deberíamos protestar todos. Yo creo que no se trata de un problema de una generación, de un grupo de edad. Es que es un problema de todos, la verdad. Profesora, muchas gracias y hasta la próxima y adiós. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. A crise afeta com especial gravidade os jovens no mercado de trabalho. O país está com uma taxa de desemprego de 8%, mas ela sobe para 26% nos jovens até aos 25 anos, mais do que duplicou em comparação com os números do ano passado. O mesmo se verifica com os jovens inscritos em centros de emprego, um aumento de 55% desde que começou a pandemia.
A situação já era mais difícil para os jovens. No ano passado, Portugal, a par da Espanha, tinham a maior percentagem de jovens com contratos temporários de trabalho. Isto fica muito acima daquilo que é praticado, que se registra na Europa. No desemprego, os números são mais dramáticos na Grécia. Aqui, Portugal fica ligeiramente acima da média da União Europeia. Voltamos ao debate em estúdio, professor, para lhe perguntar porque é que a pobreza afeta desta forma os jovens. Eles são um dos grupos mais prejudicados, sendo provavelmente os mais qualificados para ultrapassarem as crises, não para as enfrentarem. Sim, mas neste momento são os mais descartáveis. Ou seja, o facto de terem contratos de trabalho ou terem uma relação laboral que é muito instável, normalmente temporária, ou pura e simplesmente a recibos verdes, que não têm qualquer tipo de temporalidade, são os mais facilmente descartáveis quando existem problemas económicos, quando existem crises económicas. Daí ser, com muita facilidade, serem as primeiras pessoas a serem despedidas, as primeiras pessoas a serem dispensadas, as primeiras pessoas a não serem pagas, e desse ponto de vista é por causa das questões da precariedade laboral que nós temos estes números de desemprego logo que existe uma crise económica. Agora, de qualquer forma, há uma coisa que eu gostaria também, mais uma vez, de algum modo para pôr em questão as médias, que é, nós olhamos para estes números e estes números escondem realidades que elas podem ser muito mais graves, no sentido em que nós até agora temos mais ou menos centrada a conversa em jovens universitários, jovens com qualificações, mas nós temos também, estamos a falar neste momento de cerca de 30 e pouco % na realidade portuguesa de jovens que têm qualificações superiores. Há muitos jovens que ficam pelo secundário, há muitos jovens, apesar de tudo, e apesar dos grandes esforços que têm sido feitos, que nem o secundário ultrapassam, ou seja, ficam com o 9º ano e mais baixo. Ou seja, nós temos jovens que, de facto, não estão a lutar por viagens, nem estão a lutar por um carro, estão a lutar pela sobrevivência. Estão a lutar, muitas vezes, porque nós estamos a falar desses jovens e estamos a ver os efeitos da crise nesses jovens, mas a crise não atinge só os jovens, a crise das famílias, atinge as famílias deles também. Isto é uma crise de todos. É uma crise de todos. Que põe em risco a coesão social? Eles sentem isto como uma injustiça geracional ou não? Há discursos nesse sentido, em que é desse ponto de vista que eu acho que, de facto, a ideia de geração e a palavra tem sido chamada. De facto, nós ouvimos muito, já por parte de alguns líderes, digamos assim, mais jovens, algumas pessoas que têm algum protagonismo público, que têm voz, como diria a Diana, alertar para essa questão das injustiças, de, no fundo, estarem a hipotecar um futuro com uma série de compromissos que não foram assumidos por eles. E eu até diria aqui uma coisa, eu estava a ouvir a Diana a falar desta questão da voz, e eu diria, nunca como hoje, através das redes sociais, os jovens tiveram tanta voz. Não é por falta de voz, mas nunca tiveram tão pouco poder. Ou seja, que essa voz chegue a lugares de decisão e que tenham, de alguma forma, capacidade de tomada de decisão, isso é que não acontece. Nós temos um Parlamento dos mais velhos da União Europeia, mas não é só uma questão em Portugal. Os lugares de poder no mundo estão associados a pessoas mais velhas. Há, de facto, aqui uma desigualdade no acesso às posições de poder e que depois tem a ver... E temos outra coisa, que é os jovens são cada vez mais raros. Ou seja, as taxas de fecundidade estão a descer, o próprio poder que o jovem exerce através do seu voto
é sempre menor do que as gerações mais velhas. Essa discussão, por exemplo, foi uma discussão que se colocou a propósito do Brexit. Certo. Exatamente. Inclusive falou-se, isso pronto, será muito difícil de vir, mas falou-se, houve algumas vozes juvenis que vinham reivindicar que um voto de um jovem valesse por 2 relativamente, porque era uma maneira de suprir, digamos assim, aquilo que era uma consulta pública onde havia posições muito conservadoras que prejudicavam os mais jovens. Foi um debate que dividiu aquela sociedade entre mais novos e mais velhos. Para fazermos um retrato desta geração, destes jovens portugueses no que diz respeito à escolaridade, nós temos um quadro que eu creio que é possível vermos agora, porque de facto temos estado a falar de jovens de certa forma privilegiados, de jovens que conseguem chegar à universidade e acabá-la. Ora, quem são os jovens portugueses? Eles representam 22% da nossa população. 17% dos jovens que têm menos de 25 anos só têm o ensino básico. Dos 25 a 34 anos, esta percentagem aumenta, eles são 25%. 61% da nossa população jovem, que tem menos de 25 anos, completou o ensino secundário. O abandono neste patamar foi maior na faixa etária, que vai até aos 34 anos. Nesta faixa, só 38% é que concluíram o ensino secundário. O ensino superior tem 22% de conclusão no universo de jovens abaixo dos 25 anos e 37% na idade seguinte. Ora, e o que é que fazem estes nossos jovens? 1.254.000 estão a trabalhar, 127.000 estão desempregados. Os nossos jovens vivem, sobretudo, nas maiores áreas urbanas do país. A situação não varia, em qualquer que seja a faixa etária. Portanto, eles distribuem-se, como vemos aqui, por estes círculos, sobretudo nas regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto, têm percentagens que são praticamente percentuais. Nós estamos a ver agora aqui a distribuição entre os 15 e os 24 anos, mas o quadro mostra-nos também, exatamente, dos 25 aos 34, e é precisamente a mesma coisa. A presença de jovens no resto do país é quase residual. O professor Vítor estava-nos aqui a falar da questão da voz, que já de facto ouvimos falar neste programa outras vezes. O professor Rui costuma levar os seus alunos a assistir a sessões de trabalho de órgãos de poder local. Como é que estes jovens olham para o que está a acontecer ali? É ali que eles querem ter voz? É por aquelas pessoas que eles querem ser ouvidos? Ou eles estão a fazer a vida deles noutro sítio e nós só não estamos lá? Eu acho que existe uma enorme condescendência em relação à juventude. A juventude é entendida como uma espécie de um bibelô ornamental da sociedade. E esta é a grande questão. Quando nós não queremos verdadeiramente que os jovens tenham voz, nós queremos que eles façam eco daquilo que nós queremos dizer. E essa ideia de reverberação de tudo o que são as ideias dos mais velhos é, a meu ver, profundamente ofensiva daquilo que é a própria dignidade de um jovem. E esse é o elemento que mais me punge nesta às vezes até em programas deste género, não me leva mal. Mas a questão tem a ver com o facto de muitas vezes nós não temos, em relação a eles, o nível de exigência que eles merecem ter. Por exemplo, estamos perante uma geração a mais qualificada de sempre. Eu não tenho nada a certeza disso. Primeiro, porque todos nós podemos, se calhar, concordar que ter cursos superiores não significa verdadeiramente aquilo que as empresas entendem como a qualificação que elas neste momento procuram. As empresas fazem perguntas estranhíssimas às pessoas que chegam para terem empregos. Quantas línguas falas? Quantos países visitaste? Fizeste voluntariado? Desporto escolar, como é que estamos de desporto escolar? E toda esta visão faz logo pensar. Eu tinha um aluno meu, Rodrigo, membro de uma juventude partidária com um grande sucesso, espero eu, que me dizia: professor, eu não sabia, eu por acaso tinha estas coisas todas, mas fizeram-me aquelas perguntas todas e eu tinha o meu curso e os papéis para mostrar e tal. E eu achei aquilo delicioso, porque era um pouco sentir na pele aquilo que nós temos andado a discutir o tempo todo. E, portanto, eu quando vejo o sucesso, desculpem dizer, mas quando eu vejo o sucesso da Uber Eats e da Glovo, eu começo logo a pensar que há pouca gente que ou não quer ou não sabe cozinhar.
E isso interessa mais. Quando se, por exemplo, falou todo este... Porque os miúdos não deviam ter sonhos, não é? Com todo este pessimismo e com... Como é que nós podemos ainda sequer encarar que os miúdos têm hipótese? Quando eu digo miúdos, são todos que são mais novos do que eu, pronto, para não estarmos com mais questões. Isso acontece a partir de uma certa idade. Exatamente, uma pessoa começa a ficar tonta. Mas o ponto essencial é... se nós não formos exigentes com eles e não lhes dissermos exatamente o que é que representa ter voz... E eu não acho que há falta de voz por parte deles. Nós corremos o risco de achar que podemos fazer aquilo que eu gosto de chamar o síndrome de Laocoonte. Eu vou contar uma história pequenina, está bem? Laocoonte, toda a gente o sabe, ou alguns sabem, menos os que não leem, que são muitos. O Laocoonte era o sacerdote que, quando, à entrada de Troia, viu aquele cavalo e disse: isto é um maldrabice, gente, isto é contra nós, é de certeza que é um estratagema dos gregos e dos helenos contra nós. E estava tão irritado com aquilo, pegou mesmo numa lança e lança aquilo até ao cavalo de Troia, construído em madeira. Ora, os deuses, ainda não se sabe qual deles, se Apolo ou se Diana, ficaram tão zangados com isto que decidiram punir o Laocoonte, atirando-lhe 2 serpentes marinhas. E o que é que ele fez? Essas serpentes começaram a estrangulá-lo, mas o pior é que ele tinha os filhos dele logo ali ao lado. E as serpentes começaram também a estrangular os filhos dele. E ele, perante aquilo que era o pior quadro que se pode apresentar a um pai, ele viu-se completamente impotente, porque tentou salvar os seus filhos, e ao tentar salvar os seus filhos, a única coisa que aconteceu é que morreram todos. E isto hoje é uma escultura que está no Vaticano, maravilhosa, e que é o, digamos, o símbolo do pathos grego, aquela coisa toda. E eu acho que nós estamos um pouco nesta ideia de que devemos ser um bocadinho condescendentes e paternalistas em relação a esta pobre geração que coitadinha isto e coitadinha aquilo. Ora, eu acho que isto ofende os próprios jovens. Acho que é bom que se compreenda que é preciso arrumar o quarto, que é preciso lutar contra as adversidades e perceber o que é que isso significa, e nem de longe nem de perto considerar que esta é uma geração que está a ser mais punida do que qualquer outra geração. E depois lá está outra vez a história. Quando nós começamos a pensar em gerações perdidas, eu lembro-me sempre, sei lá, a escravatura, lembro-me dos milhões de índios nativos americanos que são gerações perdidas completamente por causa do desenvolvimento do Far West. Quer dizer, vejo tudo isso. Mas depois começo a pensar, então, mas se realmente os sonhos destas nossas núbeis criaturas agora são tão facilmente destruídos, como é que é possível que existam casos como, por exemplo, o caso Aguilar, que aconteceu há bem pouco tempo? Enquanto toda a gente estava muito preocupada em vilipendiar este e aquele, eu só pensava naqueles maravilhosos alunos que ele teve e que disseram: este indivíduo está a dizer coisas que eu não posso aceitar de maneira nenhuma, eu tenho de ter voz, eu tenho de vir cá para fora dizer o que se passa. E sabe o que aconteceu? Fizeram-se ouvir. E verdadeiramente aquilo que era uma situação perfeitamente dramática e tal, e quase excêntrica e ridícula, tornou-se um excelente momento de afirmação de uma juventude que se indigna com isso. E quando nós vemos o que aconteceu em Hong Kong, na Bielorrússia, nos direitos civis americanos, as gretas do ambiente, quer dizer, nós vemos que os miúdos estão aí completamente ávidos de participar. E, voltando à sua pergunta, aquilo que eu faço muitas vezes em trazê-los à Assembleia da República, levá-los às Assembleias Municipais e fazer com que isso tudo aconteça, não é propriamente dizer que vocês têm lugar aqui. Não é esse. É têm que conquistar o lugar para estar aqui. E é completamente verdade também que, se nós começarmos a ver a média de idades das pessoas que têm poder de decisão, é assustador. Estamos nas mãos de aposentados. É inacreditável. E, portanto, isto é algo que tem que ser claramente mudado. Garantir um grau de exigência para a qual esta nova geração ou esta juventude está completamente preparada e ávida de receber. Uma série nós temos de colocar no colo destas pessoas a ideia de que tu podes conseguir, se conseguires lutar por isso e se atingir. E mais, se por acaso tu quiseres mesmo muito o que quiseres, e se por acaso lutares mesmo ativamente e extremamente para garantir que vais ter o que tu queres, é muito provável que não tenhas.
É muito provável que não tenhas. E esta noção é aquela que eu acho que mais respeita os nossos jovens. É a ideia de que nada deve ser entregue de mão beijada, mas entendamos-nos, existe aqui um lençol freático que tira o tapete a toda, já são metáforas a mais, mas que tira o tapete a esta juventude. Como é que nós podemos... o contrato social está completamente deturpado. A ideia é muito simples, vem desde o Rousseau. A ideia é, porquê é que pagamos impostos e porquê é que nós votamos e porquê é que fazemos essas coisas todas? É uma ideia muito simples. Tu abdicas de uma parte da liberdade para que tu possas ter conveniência de vida, para que a tua vida seja mais confortável e conveniente. Nós vamos usar o teu dinheiro em segurança, em saúde, em educação e em estradas e garantir que a eletricidade chega à casa, as internets todas. Rousseau já pensava nas internets, chegamos a essa conclusão. Mas o ponto essencial é que não é isso que está a acontecer. E quando nós começamos a ver a questão da redistribuição da riqueza, repare-se, eu pensei que nunca mais falasse disso na minha vida. Hoje em dia não se pode falar de nenhum destes assuntos sem falar da questão da redistribuição da riqueza. E quando nós vemos que 1% da população mundial detém o que se sabe. Enfim, não é aceitável. E, portanto, nós estamos literalmente a dizer às pessoas, tu assinaste um contrato, esse contrato era muito simples, nós garantíamos a tua qualidade de vida e, já agora, não vamos fazer porque há umas coisas chamadas offshores e não sei o quê. O problema é quando as dificuldades caem sobre aqueles que ainda não têm sequer idade para assinar contrato nenhum. E aqui vou à professora Ana Bacon Reis, porque estuda a economia da educação. Os miúdos que chegam à universidade podem fazer o caminho, se calhar até modelos novos de economia. O professor Vítor lembrava que estão a acontecer aí, se calhar não estamos a reparar na dimensão, mas casos de cooperativismo, casos de associativismo, e se calhar os miúdos resolvem a vida deles, ou uma parte delas, desta forma. Mas o que lhe queria perguntar é, quando nós vemos estes dados sobre a escolarização dos portugueses, nós sabemos em que momento do percurso escolar é que a coisa está mesmo a correr mal? Eu acho que aí voltamos à questão que estava a pôr há bocadinho, que é, nós se calhar tivemos muito tempo a falar apesar de tudo, do lado bom, que é todos os que já são licenciados, que se calhar não têm tantas garantias como tinham há 40 anos só por ter uma licenciatura, porque agora, apesar de tudo, são muito mais, não é? Temos muito mais licenciados. Que passasse a mensagem de que precisamos de aumentar o acesso. Continua a valer a pena ser licenciado. Eu penso, mas há aqui um ponto, apesar de tudo, eu acho que é importante. Vou só pegar isto, que é, antes de ir aos mais novos, que é, eu acho que se calhar o que mudou nos últimos 30 anos é como há 30 anos a percentagem de licenciados era muito reduzida. Qualquer licenciado tinha quase que garantido um bom percurso, um bom rendimento e emprego. E agora a licenciatura aumenta muito a probabilidade de ter emprego, aumenta o rendimento esperado, mas não é uma garantia. E se calhar, apesar de eu concordar que a licenciatura não é só para ser útil, apesar de tudo, quando os jovens escolhem o que é que querem estudar, faz algum sentido olhar. Eu acho que os jovens podem estudar filosofia só porque querem estudar filosofia e ficam mais formados e tiram gosto nisto. Não podem achar que se eu tiro filosofia tenho direito a ser professor de filosofia, porque isso não vai acontecer. Ou não tem que acontecer, acontecerá em alguns casos. Mas, portanto, não é que o curso tenha que ter essa utilidade direta no emprego, que não acho que tenha que ter, mas acho que quando se escolhe, a pessoa também tem que olhar para os dados. E também há esta vantagem atual de que agora há muito mais dados, não é? A DGEC, o Ministério da Educação, tem posto o Infocursos, que é uma página que está disponível para todos, tem imensos dados sobre os cursos, tem os dados da taxa de desemprego corrente para cada curso e em cada área. Portanto, as pessoas também podem olhar para isso e obter mais informação, e acho que também é papel das escolas chamar a atenção para que isso existe. Agora, voltando, e as escolas têm feito bastante, e as universidades também, mas voltando agora às crianças, é verdade que depois há todo outro percentagem de jovens, ou de crianças, ou da nossa população, que não chega ao ensino superior. Era bom que houvesse mais, e era bom criar condições para que houvesse mais pessoas a chegar ao ensino superior. Esse trabalho tem que começar, eu acho, no pré-escolar. Estava a me perguntar quando, eu acho que no pré-escolar. O que nós verificamos, o que todos os estudos internacionais mostram é que a condicionante familiar afeta muito todo o percurso escolar.
Acontece que em Portugal, o que os dados do PISA, do último PISA, mostraram, é que esse efeito é particularmente forte. Em vez de estar a diminuir, que era o que nós gostaríamos, não está. E é elevado em termos europeus. O que isto quer dizer é que o nosso sistema de ensino não está a conseguir contrariar o efeito que naturalmente vem de casa e que torna mais fácil ter sucesso aqueles que vêm de famílias que os pais já tiveram mais educação, etc. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Eu penso que quer dizer que tem que haver um investimento muito grande no pré-escolar e no ensino. Eu acho que até nas creches, logo, até porque, se calhar, uma das dificuldades de ter crianças, claro, é não ter rendimento, mas também é o custo que vai ter a própria creche e o que é que as pessoas vão fazer quando, não é? Os pais vão fazer e as mães, quando as crianças nascem. E, portanto, um investimento grande em acesso às creches, em um ensino pré-escolar que já está muito mais estendido do que existia antes, mas em que ainda há muitas diferenças. E quando nós olhamos para a qualidade ou para o que é que acontece, mesmo na escola pública, no ensino primário, ainda há demasiadas diferenças. Que depois não se esbatem, não é? Que depois não se esbatem, que nós não conseguimos. Pelo contrário, que vão sendo cada vez mais fortes. Eu vou pedir à Diana Duarte agora uma capacidade de síntese grande. Como sempre, os nossos espectadores e as pessoas que frequentam o site do Fronteiras 21 vão lançando perguntas também para os nossos convidados. E há uma que se tornou muito recorrente e que foi dirigida a praticamente todos, mas eu vou fazê-la à Diana, que tem a ver com a saúde mental. E nós vimos como esta professora que nós ouvimos está preocupada com a necessidade de haver políticas públicas que se preocupem com a saúde, e nomeadamente com a saúde mental. Diana, e há um dos nossos espectadores que se chama Bento Cruz, que chega até a perguntar se esta sucessão de crises, se aquilo que está a acontecer aos jovens e a forma como eles estão a sofrer dificuldades, se não o está a tornar, e a expressão é esta, máquinas depressivas. A Diana sente que existe uma onda de tristeza na sua geração? Sem dúvida. Acho que até a resposta à pergunta se estas gerações estão perdidas, eu acho que as gerações não estão perdidas, mas estão sem dúvida mais ansiosas, mais deprimidas. A Organização Mundial de Saúde dizia mesmo que a saúde mental seria a próxima grande pandemia e eu não podia estar mais de acordo com isso. E agora, agravando com esta paragem que o coronavírus nos fez, esta quarentena, mas ao mesmo tempo é uma geração que está a ser obrigada a parar e a pensar, e temos assistido, no meio desta ansiedade toda e até de alguma agressividade cada vez maior no discurso que acontece, por exemplo, nas redes sociais, mas notamos que esta geração está a despertar para algumas causas como as alterações climáticas ou como a luta pelo feminismo ou abaixo o machismo instalado. Eu acho que isso são 3 grandes bandeiras que surgiram desta ansiedade em que andamos todos. Voltamos à Universidade Europeia e pergunto e peço à Joana Machado para que os alunos que nos têm estado a acompanhar que nos falem também da forma como este momento é vivido e se concordam com esta noção de ansiedade, de tristeza e de medo do futuro. Olá, boa noite novamente. Passo para a Madalena. A Madalena Ferreira é estudante de Ciências da Comunicação, uma futura colega. Olá, Madalena. Olá, boa noite. Passo para si esta questão, a ansiedade, com tudo o que viveu. Há pouco falávamos que agora as aulas não são presenciais, são online, e todo o efeito que isso tinha na vossa formação também tem nas vossas relações, certamente. Como é que tem lidado com esta situação, com também o decrescer das expectativas? Da melhor forma possível. Eu acho que tem sido um desafio para todos, tanto a nível das entidades como a nível pessoal, e nós jovens que estávamos habituados a uma realidade de ter aulas presenciais e termos contacto, e falo sobre o meu curso, que é um curso de comunicação, que temos que ter contacto com outras pessoas e que tem sido um pouco difícil nesse aspecto, tentarmos manter o contacto e tentarmos ter as aulas de forma online. Não sente que no futuro, falava-se há pouco no programa, da futura pandemia da saúde mental, não sente que esse vai ser um problema no futuro, na sua perspectiva? Pode ser um problema, nem todas as pessoas conseguem adaptar-se a esta nova realidade, e
eu, na minha opinião, acho que somos uma geração que se consegue adaptar a várias realidades e, mais uma vez, é um desafio que estamos a tentar enfrentar de uma maneira positiva e tentarmos tirar o máximo de questões positivas desta situação. A Cláudia Gonçalves, que também está aqui connosco, está a tirar um mestrado em Psicologia Clínica. Olá, boa noite. Boa noite. Para si, esta pandemia do medo, pandemia da saúde mental, é uma realidade? Sim, é uma realidade e acho que está a afetar muitos jovens no nosso país, mas principalmente pessoas que já tinham alguma doença, entre aspas, que já tinham sintomatologia e que, como estavam tão habituadas a estar sempre de um lado para o outro devido à rotina, não reparavam nos sintomas. Mas quando houve a pandemia tiveram que ficar fechadas em casa, consigo próprias, a pensar em si, e aí sim começaram a despoltar alguns sintomas mais de ansiedade e depressão. Há estudos que mostram que se no passado eram as gerações mais velhas que mostravam mais sinais de depressão e de ansiedade, agora a pandemia vai mostrar que também os jovens entram nestas contas e até superam, de certa forma, os números no que diz respeito a estas patologias. É a realidade também que sente também junto dos seus colegas e aqui na faculdade? Sim, é a realidade que nós sentimos. Tentamos sempre olhar para a situação de uma forma positiva e de uma forma resiliente e tentamos adaptar às mudanças, mas realmente às vezes torna-se um pouco difícil de combater as sintomatologias e aquilo que advém delas. Por exemplo, a falar com colegas que na pandemia estiveram mais isolados e que viviam sozinhos, para eles foi uma grande problemática, mas como era algo global, que toda a gente estava a passar naquele momento, acho que conseguimos aqui uma entreajuda muito grande entre todos e a situação foi passando. Apesar disto, também falávamos há pouco de relativizar, seguindo as palavras do professor Rui José Correia, que dizia que houve outros momentos na história em que as gerações enfrentaram momentos complicados. Nós falávamos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, de como as guerras e uma série de acontecimentos agora históricos afetaram as gerações e de como, aqui, pelo menos neste grupo, vocês não sentem que este seja um momento dramático da vossa vida, que seja uma interrupção irreparável da vossa vida. Penso que não. Claro que para algumas pessoas será sempre, pode ter acontecido algo muito grave na família, etc. No entanto, acho que é uma situação que tanta gente se juntou e criámos tantas soluções para mudar as nossas vidas. Por exemplo, treinar em casa, treinarmos online com outras pessoas. Acho que fez com que a sociedade se juntasse e com que todos nós nos juntássemos e tirássemos coisas positivas de uma coisa muito negativa, que, no entanto, não é tão grave como algumas coisas que se passaram no nosso passado, como já referiu. O Miguel fala de treinar em casa porque Miguel tirou Ciências do Desporto. Exatamente. E trabalha num ginásio. Há pouco faltou perguntar a sua estabilidade ou a falta dela. Sim. Pergunto-lhe quanto é que ganha e se tem um trabalho realmente considerado estável. É interessante a parte da minha área porque é muito específica. É difícil uma pessoa na minha área ter um contrato estável, por exemplo, de 40 horas. Nem toda a gente o consegue. Eu tenho um contrato de 30 horas, lá está, estou no meu primeiro ano de trabalho, e nesse contrato, mais ou menos entre os 700 e 800 euros, pronto, são 30 horas, não são 40, mas Isso mais permite sair de casa dos pais? Claro que não. Lá está, consegui comprar o meu carro, é uma despesa que eu tenho, estou a pagar também a minha faculdade, sou eu que estou a pagar, portanto, de resto, é para poupar, para um dia mais tarde fazer algo diferente e algo mais, mas também penso que é a minha realidade e vivo bem com ela. E aqui do grupo, todos vivem em casa dos pais, Madalena? Vivo em casa dos meus pais e é engraçado porque desde os 15 anos que digo que aos 18 queria sair de casa e agora com 20 anos vejo o quão difícil isso vai ser e cada vez mais. Mas dizia há pouco que tem ameaçado, é isso? Sim, tenho ameaçado. Claro que é uma vontade, no geral, da nossa geração de querermos ser independentes e de querermos ter a nossa estabilidade financeira, mas atualmente acho que cada vez mais vai ser difícil atingirmos esse objetivo. Até porque os incentivos e todas as oportunidades que nos são dadas não nos chegam para conseguirmos atingir essa estabilidade financeira que tanto ambicionamos. Falamos de estabilidade financeira, falamos também de felicidade, já se falou aqui da concretização de sonhos. O que é que vai pesar mais, o que é que pesa mais, a felicidade ou a estabilidade? Eu acho que o que pode pesar mais é a estabilidade, até porque a felicidade se pode atingir com uma estabilidade financeira, como disse há pouco.
Até porque acho que somos uma geração ambiciosa que quer muito ter a estabilidade financeira para podermos atingir os nossos objetivos, como comprar casa, viajarmos, etc. No entanto, acho que a felicidade também é uma coisa que se vai ganhando ao longo da vida e é uma coisa que nós vamos construindo. Acho que a estabilidade está primeiro e depois disso podemos pensar noutras coisas. A Inês Coelho também estuda Ciências da Comunicação, concorda com a Madalena, primeiro a estabilidade, depois a felicidade por arrasto? Sim, eu sou apologista dessa máxima da estabilidade promove felicidade e nesse sentido gostaria, se me permitir, de dar então o meu testemunho acerca de facto quais são os meus anseios e as minhas preocupações até face a esta conjuntura que vivemos. A Covid-19 é ainda uma recém-nascida, não é? Tem 9 meses, mais coisa, menos coisa, e se continuarmos nestas analogias da maternidade, do Covid-19 e do recém-nascida, 9 meses passados talvez seja um bocadinho prematuro da minha parte estar a fazer grandes avaliações acerca de possíveis impactos que possa ter no meu futuro pessoal e profissional. Ainda assim, há indicadores que de facto me preocupam, como o aumento das taxas de desemprego, alguns setores estão quase inativos, o encerramento de inúmeras empresas, e é essencialmente sem esse fator de rendimento, sem uma saída profissional estável, não poderemos ambicionar nada, nem ponderar autonomia financeira, sair de casa, constituir família, arrendar casa, nada disso. E, portanto, o que desejo e apelo, e face à crise de 2008-2014, que também já foi mencionada, em que tentaram a solução encontrada para este problema tão recorrente da precariedade dos jovens, foi, de alguma maneira, tentar hipotecar o nosso futuro profissional em Portugal, mandando-nos o convite para emigrar. Então, que para esta crise, se 2008-2014 se chamaram a Troika, então para a atual crise venha rápido e que seja a vacina. A vacina e a expectativa mudou sem chegar a vacina, entretanto. Aquilo que era a sua expectativa no início e aquilo que é a realidade são totalmente diferentes? Talvez. Nós, quando entramos para Ciências da Comunicação, é óbvio que não vamos propriamente com umas expectativas muito elevadas. Falava-se há pouco disso, que não se pode, neste momento, ir para um curso de filosofia, achar que se vai ser professor naquela área ou trabalhar... Já vamos... Vocês pensam nisso? Sim. Já vamos cientes e convictos que não... Já vão vacinados? Sim, já vamos vacinados, sim. Nesse aspecto, sim, e, portanto, nada mudou. Somos uma geração criativa, empreendedora, cheia de iniciativa e, portanto, a nossa vertente de comunicação promove também isso e, por isso, estamos à vontade. Uma geração à vontade e que se vende muito bem aqui neste painel. Vamos continuar a acompanhar tudo o que se passa em estúdio. Obrigada, Joana. Vamos ouvir agora a opinião de Robert Reich, que estuda o fenómeno da desigualdade há várias décadas. Ele foi secretário do trabalho de Bill Clinton e é professor de políticas públicas na Universidade da Califórnia. Numa entrevista à RTP, Robert Reich defendeu que o ensino técnico pode ser uma boa opção, desde que seja orientado para os setores tecnológicos. I would like to understand how economic inequality affects children's outcomes. Let me say, is there upward mobility or children born in poverty will stay there? It is very difficult in Europe and terribly difficult in the United States for children born in poverty to get out of poverty. In America, we know, for example, that 40% of children who are born into the bottom fifth by income will stay in that bottom fifth for their entire lives. In Europe, it's not quite as bad, but it is moving in that direction. In Britain, for example, about 30% of the children who are born in the bottom fifth by income will stay there as adults. In the rest of Europe, it's about 25 to 30%, but it is moving in the direction of the United States for a simple reason, and that is if you are born poor, your access to both education and also the connections you need to move upward are diminished dramatically. Mm-hmm. And the traditional avenues of improvement, such as higher education, still work? They work to a limited extent. That is, once you get beyond a certain percentage of your population having a college or university degree, that university degree ceases to have very much significance in the job market.
If you have more than, say, 45 to 50% of your young people with a university degree, that university degree no longer gives them a guaranteed step into the middle class. In fact, there is pressure to get even more advanced degrees. But of course, that doesn't help either. What we are finding in Europe and in the United States is that more and more college graduates are overqualified for the jobs that they are eligible for, that they can get. Mm-hmm. And how effective is technical education in enhancing employment, for example? If the technical education is extremely well done, and I'll use Germany as an example, Germany has for 50 years developed a technical education, particularly in precision manufacturing and in engineering. That technical education is so world-class in terms of the quality of that education that many German workers who have not attended college or university nevertheless are doing relatively well. But technical education, to take the opposite extreme, in the United States is rather poor. It is considered to be second or third class. Technical education is regarded as something of a disgrace or an impediment rather than a help. Now, let me just give you the economic reality. We are moving into, as rapidly as we can, a very complex digitized economy. We have a lot of new gadgets, new machinery that needs to be installed and upgraded and maintained. And that installation, upgrading, and maintenance requires a lot of skill, more and more skill. So in theory, at least, we could educate a whole generation and a significant number of young people in technical skills that pay rather well if the education was well done and if it were connected to the particular skills needed. Millennials are on the track to be the first generation not to exceed their parents in terms of job status and income. Why is that happening? And again, what are the consequences? Housing is becoming unaffordable to an entire generation of young people. That's partly because there is not enough housing. That's partly because older people are staying in their homes. It's partly because the economy over the last 40 years has placed a premium on being in central cities, on being in capital cities. That's where the action is. That's where the best jobs are. And so the housing market is becoming more and more difficult. That has a lot to do, a large part of the problems that young people are facing has to do with the cost of housing. Would you say that the lockdown generation is a lost generation? I don't think it's a lost generation, but I do think it's very important that we bear in mind the centrality of public investment in everything from affordable housing to infrastructure to healthcare, all of the things that people need for a good life. We should also be seriously considering a universal basic income so that nobody is left to fall through the cracks, as it were, that nobody and no family really suffers from deep poverty. Esta é a parte que compete aos poderes públicos, políticas que não deixem ninguém para trás, mas voltamos a olhar para a nossa juventude e para estas, permitam-me a palavra, geração, professor. Há nesta juventude também um fenómeno, uma capacidade de estar a transformar outro tipo de saberes que não são propriamente uma disciplina, mas que eles estão a conseguir transformar numa forma de vida. E esta é uma tendência característica desta... Sim, eles recuperaram até alguma tradição, não é? Algumas profissões. Digamos que há algumas áreas profissionais em que nós vemos
que os jovens começam por se desenvolver enquanto lazeres. Temos o caso dos ginásios, ou consumos, o surf, exatamente, ou a cozinha em casa, e que a dada altura do seu curso de vida, para alguns jovens, claro que não é para todos, mas para alguns jovens começam a encarar aquele prazer, porque normalmente são atividades das quais eles retiram prazer, a encarar como uma forma eventual de vir a obter um rendimento e poder eventualmente até ter trabalho e sobreviver com isso. O que acontece também ao mesmo tempo é que este tipo de áreas, ou estas novas profissões de sonho, é assim que eu costumo falar, são áreas que, dentro do mercado das qualificações, não das qualificações públicas, mas sobretudo de escolas privadas, elas começam... Aí o mercado privado tem muita flexibilidade para imediatamente construir uma oferta, digamos assim, de qualificação que vai... Nós temos a ideia das escolas de DJing ou das escolas de cozinha. No caso da gastronomia, há mesmo uma academização da cozinha, com cursos superiores, mas também há uma diversidade, há uma panóplia de ofertas e que os jovens também vão à procura, ou seja, eles, quando veem que existe possibilidade de obterem algum tipo de credenciação, também procuram por ela, e muitas vezes o fazem também ao mesmo tempo que estão na universidade. Ou seja, isto são... Há muito o plano A e o plano B. Como nós ouvimos aqui no estudante, não é? Que já está a trabalhar, mas está a pagar ainda os seus estudos e a preparar depois o futuro, a aproveitar uma... Exato. E mesmo pontos de viragem, ou seja, nas minhas investigações acerca disto, eu encontro muitos jovens que frustraram-se na universidade e procuraram cursos profissionais, porque sentiram que aquele saber prático, muitas vezes são saberes que são muito práticos, dão-lhes mais realização pessoal e podem ser transferíveis. Isto é uma coisa também que eu acho que é importante, é essa ideia de competências pessoais que vão sendo transferíveis de domínio para domínio. Precisamos de acabar este programa com mensagens de esperança, e se vierem de uma economista, elas têm, de facto, um peso especial. Se pudesse dirigir-se agora aos nossos jovens, que recomendação, para além de tentem estudar, não parem de estudar. Não parem de estudar, talvez isso seja realmente o mais importante, não parem de estudar, e também, apesar de tudo, o aprender. Eu acho que é importante a aprendizagem mais formal, e é importante todas estas aprendizagens, as tais do voluntariado e do desporto e de passear, conhecer. É uma das coisas que nós temos, que lá fora há muito mais do que há, parar um ano de estudar e ir conhecer mundo antes de ir para a faculdade, ou entre a licenciatura e o mestrado. Mas todas essas experiências e aprendizagens são importantes para a vida profissional e pessoal, e, portanto, são investimentos que valem a pena. São aqueles aspectos de que o professor Rui falava há pouco, que agora as empresas valorizam também, e depois vêm aquelas perguntas de que eles não estão... Eu penso que as empresas valorizam porque isso valoriza a pessoa. O que acontece é que todas essas experiências fazem as pessoas crescer e aprender muita coisa. Diana Duarte, quando preparávamos o nosso encontro aqui, dizia-me que um dos objetivos do seu podcast é mudar o tom de voz do espaço público. Diria que o conseguimos fazer aqui hoje? Eu fiquei aqui um bocado com alguma comichão quando ouvi o professor Rui José Correia a dizer que não achava que faltava voz, e também o sociólogo Vítor Sérgio Ferreira a dizer que discordava, que nunca estas gerações tiveram tanta voz nas redes sociais. Mas eu, quando frequento alguns eventos de juventudes partidárias e outras conferências em escolas com esta faixa etária da minha idade, ou até mais novos do que eu, ouço sempre que o espaço público, os meios tradicionais, estão vedados a esta
esta geração. E eu não podia concordar mais. Nós nas televisões vimos sempre as mesmas caras, ouvimos sempre as mesmas sensibilidades políticas, culturais, científicas. Eu acho que é preciso coexistir, temos de coexistir no espaço público, porque a nossa geração tem outras preocupações, tem outros ângulos. Não vamos tirar as pessoas todas que estão no espaço público, vamos juntar-nos todos e debater. Nós na televisão temos muitos tudólogos, especialistas em tudo, muitas vezes até jornalistas que sabem falar sobre tudo, e depois temos jovens especialistas em tantas áreas que podiam ser chamados para falar sobre as suas áreas e fazerem parte do mundo. Eu acho mesmo que os jovens deviam estar nos meios tradicionais, e os meios tradicionais, as televisões, os jornais, deviam reinventar-se no espaço onde eles frequentam, onde eles estão, que é o digital. Diana, eu estou a ficar sem tempo, que é um problema que a Diana eu sei que conhece, mas fica esse compromisso. Mas essa é também a obrigação da sua geração, é chegar e lutar por mudar, de facto. Professor, para fechar. Eu adoro a comissão da Diana e que haja muitas comissões dessas. Eu subscrevo inteiramente tudo o que ela disse. Acho que é indispensável criar-se uma pegada ambiental acrescida dos jovens. Esse é o ponto essencial. Porque, voltando à história, se calhar fazendo aqui um wrapping up da coisa, há um poema que eu gosto muito, do João Soares Coelho, que é um autor galaico-português que ninguém lê, e ele representa tudo aquilo que... Ele coloca o poema na voz de uma donzela e naquilo que a donzela queria para a sua vida. E quando nós ouvimos este poema, pensamos que qual é a diferença entre o que uma donzela do século XII queria ou XIII e aquilo que nós queremos hoje. E ele dizia assim, fui à fonte lavar os cabelos, minha mãe, e gostei eu deles, e de mim também. Fui à fonte as tranças lavar, e das tranças pus-me eu a gostar, e de mim também. Lá na fonte, onde eu gostei deles, vi o dono dos meus cabelos, e de mim também. Lá na fonte, antes que eu partisse, gostei tanto do que ele me disse, e de mim também. Professor, muito obrigada. Obrigada a todos. Foi o Fronteiras 21. Falámos sobre estas gerações, os jovens portugueses. Falámos também com eles. Voltamos a encontrar-nos daqui a um mês. Boa noite.